Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero convidar você, pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra ela em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que Deus está trabalhando nas nossas vidas. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus sobre a nossa vida. Mateus 25, versículo 31. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e deste-me de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Até aqui. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos abrir o nosso coração nessa noite, porque queremos, Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio, e quando o Senhor se manifesta num lugar, a tua glória se manifesta, a tua presença se manifesta. E tudo aquilo que não provém do Senhor, nós queremos neste momento, que bata em retirada em nome de Jesus. Toda distração, todo espírito maligno, toda obra maligna, agora nós repreendemos em nome de Jesus. Mas pedimos, Pai, que a tua glória encha este lugar, que a tua Shekinah, Senhor, se derrame sobre as nossas vidas, porque queremos, Pai, sermos tocados, queremos, Pai, impactados pela tua presença, porque não queremos, Pai, sair daqui como entramos, sem antes sermos cheios, e quando colocarmos, Pai, o nosso pé para fora, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a tua glória se manifeste através da nossa vida. Coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, e humildemente eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, conforme a tua vontade, para que o teu reino, para que a tua glória, Senhor, sejam chegados a este lugar, e fale conosco, no nome de Jesus. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, assim como a vinda de Jesus Cristo foi algo que foi profetizado e aconteceu, se cumpriu, a volta de Jesus vai ser a mesma coisa. Amém? Primeiro houve uma promessa que o Filho de Deus viria para ser o Messias, para ser o Salvador, e aconteceu. E agora a promessa que nós estamos esperando é que o Filho de Deus voltará. E tão certo como aconteceu na primeira vez, é certo que vai acontecer. O que eu quero que você entenda, que para muitas pessoas, quando se fala na volta de Jesus, muitos duvidam, muitos não creem, muitos acham que até uma história inventada para, de certa forma, colocar um certo medo nas pessoas, para que as pessoas busquem a Deus, para que as pessoas vão até a igreja. O que eu quero dizer para você, amados, que independente do que cada pessoa pensa ou diz, eu prefiro ficar com o que está na Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus me diz, que o Filho do Rei vai vir, o Filho do Senhor, ele vai vir,
E Ele vai vir para buscar, sabe quem? Bata no peito e diga: Ele vai vir me buscar, porque eu sou a igreja de Cristo. É isso que nós temos que entender. O Senhor, Ele virá buscar a sua igreja. E nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos aprontar para isso, para não sermos pegos desprevenidos, para não sermos pegos despreparados. E aí nós vamos ficar pensando assim: tá, mas e agora não dá para fazer mais nada? Aí foi. Quando aconteceu o arrebatamento, amados, não adianta dizer: bah, mas se eu soubesse. Está sendo falado, está sendo pregado, os sinais estão aí, e hoje só não enxerga quem não quer. O que eu quero que você entenda, amados, que o que nós fizermos aqui, nessa vida, nessa terra, vai determinar o nosso futuro. O teu futuro está sendo gerado agora. Amém? Como assim, pastor? O teu futuro há dois caminhos. A Bíblia nos fala a respeito de vida eterna quando eu vou para a casa do Pai. Amém? Mas a Bíblia fala sobre morte eterna quando eu não vou para a casa do Pai. Aí é o outro caminho. Uma coisa é certa: ou eu vou, ou eu desço. O que nós fizermos nessa vida aqui, nesse tempo que nós estamos aqui nessa terra, que não sabemos quanto tempo dura, isso vai determinar para onde eu e você vai. Para onde nós vamos, amados, vai determinar o que nós estamos fazendo aqui. A lei da semeadura, a Bíblia diz: o que eu planto eu vou colher. Então não tem como chegar na última hora lá, diante do Senhor, e dizer assim: mas Senhor, não dá para dar um jeitinho? Não dá para dar uma amenizada, de repente? Não dá para nós fazer um acerto? Não tem acerto. O acerto é hoje, o acerto é agora. Não deixe para amanhã o que Deus está mandando você fazer hoje. Amém? Porque eu quero que você entenda que esse texto que nós lemos começa a falar, e o título deste texto é o grande julgamento. Preste atenção que a Bíblia começa dizendo que quando vier o Filho do Homem, é certo que o Filho do Homem vai vir, é certo que o Senhor vai vir. E ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, agora não vai ser mais um menino que nasceu numa estrevaria, que ficou numa manjedoura. Agora ele vai vir sobre as nuvens, os seus pés não vão tocar sobre a terra, e ele só vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, e é nós que vamos nos encontrar com ele nos ares. Então a Bíblia está nos dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Imagina a festa. Imagina a festa nos céus, o Senhor sentado no trono e dizendo assim: venham meus filhos. E nós vamos nos achegando na presença dele. E os anjos lá do lado, e a Bíblia diz que os anjos ficam em todo o tempo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E eles não param, e essa adoração, esse clamor, essa busca pelo Senhor não para. E isso vai ser a recepção de nós entrando no reino de Deus. Oh glória! É o que está sendo preparado, amados. É o que está sendo preparado para mim, é o que está sendo preparado para você. O que nós precisamos entender, ele diz ali, olha o que ele vai dizer: e todas as nações serão reunidas em sua presença. Mas agora aperta, porque ele vai dizer assim: e ele separará uns dos outros, como o pastor separa bodes e ovelhas. O que eu quero que você entenda é algo muito simples. Primeira coisa, o Filho do Homem vai vir. Quem é o Filho do Homem? Diga: Jesus. Ele vai vir. A segunda coisa que vai acontecer, diga: todos se prostrarão diante dele. Não tem quem não vai dobrar o seu joelho diante do Senhor. Sabe o que a palavra de Deus ela nos diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9? Olha o que a Bíblia nos diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo é, que toda língua confesse que Cristo é, diz com vontade então, que toda língua confesse que Cristo é, para a glória de Deus. Entenda, um dia nós vamos estar de joelhos, um dia a nossa boca vai estar dizendo, tu é o Filho de Deus. Muitas vezes nós podemos dizer assim, será? Será que é mesmo? Às vezes as pessoas dizem no mundo, será que tu não está perdendo teu tempo na igreja? Não, eu estou ganhando é tempo na eternidade. Eu estou ganhando é tempo na presença do Senhor. Tu não está perdendo tempo orando, não, eu estou ganhando tempo é porque eu estou me preparando para a eternidade. O que eu quero que você entenda é isso, se nós não começarmos a nos preparar para o reino de Deus aqui na terra, como que nós vamos herdar lá no céu? O que eu quero que você entenda, amados, que nós vamos estar diante daquele que nós vamos prestar conta. Nós vamos estar diante dele. Mas imagina quantos ficarão de fora. Imagina quantos que não creram. Imagina quantos que duvidaram. Imagina quantos disseram que isso era uma bobagem que estava sendo falada por aí. Imagine quantos que riram de você, da tua fé, e vão olhar depois para você e vai dizer assim, não é que ele estava certo? Só que aí já vai ser tarde. Às vezes, amados, nós estamos tão preocupados em agradar pessoas, e esquecemos que a nossa prioridade é agradar o Pai. Mas pastor, o senhor está dizendo que eu não posso me preocupar em agradar pessoas? Primeiro te preocupe em agradar o Pai. Porque os discípulos falaram lá em Atos, o que nos importa é agradar a Deus e não a homens. O que eu quero que você entenda é que o evangelho que vai te levar para o céu é o evangelho que agrada ao Pai, não o evangelho que agrada a homens. Porque o evangelho que agrada a homens é aquele evangelho que passa a mão nas tuas costas quando você está em pecado. Esse agrada a homens. Mas o evangelho que agrada ao Pai é aquele que chega, te questiona, te confronta, te corrige, te exorta, para que você se livre do pecado, para ir morar no céu. Porque se isso não acontecer na tua vida, aí você tem que colocar, como se diz, as tuas barbas de molho. Porque aí você pode estar no engano. O evangelho que chega na nossa vida, ele tem que mudar quem nós somos. As pessoas têm que olhar para a nossa vida, depois de nós termos encontrado a Cristo, e tem que nos dizer, o que aconteceu contigo? Por que tu está diferente? Por que a tua postura está diferente? Por que a tua fala está diferente? Por que teu jeito de viver, de agir está diferente? Porque Jesus está na minha vida. É isso que as pessoas precisam saber que está acontecendo em nós. É isso que nós temos que entender. Porque vai chegar um dia em que as pessoas podem até querer buscar a Cristo, mas não vão conseguir. Sabe o que diz em Isaías 55:6? Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está. Ele não nos deixou sozinho. Amém? Você não está sozinho. Ele disse para os seus discípulos, vocês não vão ficar sozinhos. Mas eu vou enviar o Consolador, a saber, o Espírito Santo, para que esteja com vocês até o fim dos tempos. O que nós precisamos entender, amados, que essa luta que muitas vezes nós estamos passando, Jesus está dizendo assim, venham a mim que eu vou ajudar vocês. Venham a mim que eu vou fortalecer vocês. Mas às vezes a gente é um pouco teimoso. Às vezes a gente diz assim, não, deixa que eu faço sozinho. Aí sabe o que Jesus diz? Ué, então tá. Eu ofereci ajuda, tu não quer? Vamos ver até quando tu vai aguentar. O problema é que quando nós caímos, o problema é quando a dor vem, quando a tristeza vem, quando o sofrimento vem, aí nós vamos lembrar, por que eu resisti tanto? Por que eu virei tantas costas para o meu Senhor, enquanto que Ele estava de braços abertos, dizendo assim, deixa eu te ajudar. É isso que nós precisamos entender. Busque ao Senhor enquanto se pode achar.
Mas pastor, eu vou deixar para amanhã, e se você morrer nessa noite? Aí é tarde. Se você tiver que garantir a sua salvação, garanta hoje. Não diz um ditado que não se deixa para amanhã o que se pode fazer? E tem gente brincando com a salvação. Não, o dia que eu ficar velho, aí eu vou para a igreja. E quem é que te garante que você vai morrer velho? Ano que vem, eu vou esperar a pandemia passar. E quem te garante que você vai passar pela pandemia? Nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia não nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta ela vem da onde? Ela vem do Senhor. Às vezes nós fizemos muitos planos, e aí vai lá, algo acontece, e a gente diz assim, foi tudo embora. Sabe por quê? Porque Deus tinha outras coisas para a tua vida. E às vezes, amados, Deus usa coisas que acontecem na nossa vida, e a gente pensa assim, por que Deus está me punindo? Por que Deus está me castigando? Por que Deus está fazendo isso comigo? Não, Deus só está te livrando de algo pior. Saiba que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe que quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo até as coisas ruins que acontecem na tua vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu quero que você entenda, igreja, é algo muito simples. Hoje você pode estar na luta e não está entendendo. Por que está acontecendo isso? Não precisa saber. O que você precisa é descansar no Senhor. O que você precisa é buscar o Senhor. Confiar nele. E deixa que ele cuide de tudo. A palavra ela nos diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deixa o Senhor cuidar de você. Para que andar ansioso? Para que andar preocupado? Para que andar estressado? Descansa no Senhor. Descansa nele e deixa ele cuidar de você. Mas e os meus problemas? O que você prefere? Você cuidar dos teus problemas ou Jesus cuidar para você? Eu prefiro Jesus. Eu aprendi que Jesus é bem melhor do que eu para resolver os meus problemas. Porque eu sou bom em criar problema, mas Jesus é bom em... contigo é assim também. Viu que a gente descobre? O que eu quero que você entenda é isso, amados. A Bíblia vai nos dizer que vai haver uma separação. Lá no versículo 33 ele diz que porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda, os bodes à sua esquerda. E quem é que faz essa separação? Não é eu, não é ele, não é ele, não é ela. Quem faz essa separação? É o Senhor. Hoje muitas vezes a igreja acha que está no papel do Senhor. Esse pode tomar ceia, esse não pode tomar ceia. Esse pode frequentar culto, esse não pode. A igreja é de quem? É de Jesus. A Santa Ceia é de quem? É de Jesus. Como que eu vou querer mandar mais que Jesus? Só que entenda que um dia, amados, todos nós seremos separados. E ele vai dizer assim, vocês que são ovelhas, cheguem aqui para a minha direita. Saiba de uma coisa, amados. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus fala algo sobre relacionamento. Jesus nos diz assim, vós sereis meus, se fizerdes o que eu vos... Ele não está dizendo, se vocês fizerem o que eu vos peço. Não, vocês serão meus amigos se fizer o que eu mando. Não tem, Senhor, será que não dá para mudar aqui? Será que não dá para ajeitar aqui? Será que essa parte não dá para deixar de fora? Não, o que ele falou nós temos que obedecer, simples. O que eu quero que você entenda, a ovelha é assim, amados. Ovelha abaixa a cabeça e obedece. Ovelha abaixa a cabeça e confia. Ovelha abaixa a cabeça e descansa no Senhor, porque Ele sabe o melhor para a nossa vida. Isso é ser ovelha, é confiar em Deus cegamente, é ter a certeza que Deus quer e prepara o melhor para mim e para você. Mas e as lutas, pastor? Quem é que te garante, quem é que te disse, quem é que colocou na tua cabeça que você não vai passar por luta? Às vezes as pessoas não querem passar por problema, amados. Aprendam uma coisa. A Bíblia nos ensina, te prepara para os dias maus, é certo.
Mas como, pastor? Como? Eu entreguei minha vida para Jesus. Você só está garantindo a tua salvação, mas não está garantindo que você não vai enfrentar a luta, não. Você precisa entender isso. Mesmo a minha vida estando na presença do Senhor, o Covid quase me levou. Quase, porque Jesus disse assim, ainda não. Já me escapei de 2 acidentes de carro que eu era para ter morrido. E o Senhor disse assim, calma que ainda não está na tua hora. Sabe por quê? Ainda Ele sabe o que Ele tem para a minha vida. Mas e o acidente, por que Ele não evitou? E por que Ele não cuidou para o Senhor não pegar o Covid? E daí? Sabe o que o Senhor me disse quando eu estava no leito do hospital, desenganado para morrer? O Senhor me disse assim, tu não queria parar, né? Tu achava que tu tinha que tocar? Agora eu fiz tu parar. Fez eu ficar parado lá num hospital lá. Fez eu sair do hospital e ficar parado, descansando. O Senhor disse assim, ó, não corre tanto. Está na hora, às vezes a gente está precisando puxar o freio de mão. E voltar àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes a gente liga no automático de manhã, e vai a noite, e vai a semana, e vai o mês, e vai o ano, e vai 5 anos, e a gente só está no automático. Só que às vezes esse automático está deixando Deus de lado. Às vezes esse automático está excluindo Deus. Por isso que aprenda uma coisa, ovelha confia no Senhor. Seja ovelha, descansa nele. Mas e os lobos? Deixa que Jesus cuida. Entenda essa separação, amados, que vai acontecer. A Bíblia não nos diz, em João 10:11, o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá. Você acha que ele não vai fazer o melhor para você? Ele já fez. Ele já morreu numa cruz por mim. Ele já morreu numa cruz por você. O que mais você acha que Ele não vai fazer por nós? Entenda isso, então descansa no Senhor, busque apenas Ele de todo o teu coração. A única prioridade da nossa vida tem que ser o quê? Buscar o Senhor. O resto Ele faz. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, Ele faz. Nós só temos que deixar Ele no comando, deixar Ele no controle. E quando nós fizermos isso, nós vamos entender, amados, nós somos chamados para ser ovelha. Nós somos chamados para ser separados pelo Senhor. O mundo pode nos excluir, mas o Senhor diz assim, vem para perto de mim. O mundo pode dizer que nós estamos errados. As pessoas, os parentes, alguns familiares, podem nos virar as costas, e o Senhor diz assim, não te preocupa, vem para perto de mim, eu estou cuidando de ti. Amém, igreja? Entenda isso. Quando nós entendermos algumas dessas coisas, nós vamos escutar o que ele vai dizer no versículo 34, aonde ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação. Preste atenção nisso, amados. Primeiro ele diz, vinde benditos do meu Pai. Tem algo preparado para você. Amém? Tem um reino preparado para você. Desde a fundação, desde antes de você nascer, tem um reino preparado te esperando. Quando você nasceu, você é propósito de Deus, você não é um acaso da ciência, da biologia, seja lá do que for. Não, você é um projeto escolhido a dedo por Deus para dar certo. E desde o início existe um reino preparado para você. Esse reino está pronto, esse reino está sendo preparado para te receber. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, o que ele disse? Eu vou para o Pai, vou preparar a morada para vocês. Quando eu preparar, eu vou voltar para fazer o quê? Buscar vocês. Porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. Diga comigo, aonde Jesus está? É aonde eu quero estar. Essa é a promessa, ele disse, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então nós temos que entender, amados, isso. Há um reino celestial.
nos esperando. Mas o reino de Deus, ele já quer se manifestar na nossa vida aqui na terra. Lembre-se que quando Jesus Cristo chega na terra, é chegado o reino. Então Jesus Cristo é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Só que aí Jesus Cristo volta. O reino voltou? Não. Ele deixou aqui na terra, na nossa vida. O que eu quero que você entenda é que aonde você chega, aonde você coloca a planta dos teus pés, ali é para chegar também o reino de Deus. Acho que você não entendeu. Aonde você colocar a planta dos teus pés, é para ser chegado o reino de Deus. Entenda isso. É promessa para a minha vida, é promessa para a sua vida. O reino de Deus é para hoje ser manifestado aqui, através de você. Quando você entender isso, quando você atrair o reino de Deus para a tua vida, você vai entender que não interessa o lugar, mas o fato de você estar lá, é porque o reino de Deus está chegando junto com você. O reino de Deus está junto, o reino de Deus tem que estar em você, dentro de você, para que as pessoas percebam, há algo de diferente nessa pessoa. Passa por luta, passa por provação, passa, mas tem algo diferente nessa pessoa, porque ele devia estar chorando, ele devia estar depressivo, ele devia estar tomando remédio, ele devia estar entregando tudo, mas não, ele continua de cabeça erguida e dizendo: o Senhor vai me dar vitória. É isso que você tem que entender, quando o reino de Deus tomar conta da tua vida. Sabe qual é o nosso erro? Que às vezes nós estamos nos contentando com tão pouco. Quem é que já foi curado aqui de alguma enfermidade? Aí tem gente que diz assim: nossa, eu já recebi tudo que Deus tinha para a minha vida, eu já fui curado uma vez. Será que é só isso que Deus tem para a tua vida? Quem é que já foi liberto? Ah, eu fui liberto. Você acha que era só isso que Deus queria fazer na tua vida? Isso é só benefício que foi conquistado lá na cruz. São só benefícios. A cura, a libertação, a transformação, uma vida nova, são só benefícios. Mas Deus tem um reino que Ele quer colocar na tua vida. É um reino que não é da terra, mas é um reino que desce do céu sobre a tua vida. Não desce sobre lugares, desce sobre filhos, desce sobre ovelhas, desce sobre aqueles que se entregaram ao Senhor. Entenda isso e viva isso, busque isso, todos os dias da tua vida. A tua prioridade seja essa, o teu motivo seja esse. Por isso que ele vai dizer lá, olha o que Jesus diz: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste. E será que nós não vamos fazer a mesma coisa que agora essas pessoas vão fazer com Jesus? Será que nós não vamos dizer as mesmas coisas? Porque esse povo agora olha para Jesus e diz assim: ué, quando que tu teve fome? Quando que tu teve sede? Quando que tu estava enfermo? Quando que tu era estrangeiro? Quando que tu teve nu? Nós nunca te fizemos nada disso. E aí a resposta de Jesus é: quando vocês fazem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Sabe o que a igreja precisa entender? O que eu faço, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Sabe o que nos diz em Colossenses 3:23? Diz isso: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo como ao Senhor e não aos. Quando nós entendermos isso, nós vamos viver de uma maneira diferente. Sabe, hoje muitas pessoas ajudam outras pessoas, mas ajudam com interesse, para ganhar algo em troca. Hoje é muito bonito tu levar uma cesta básica e tu ir lá na mídia e postar para todo mundo: aqui ó, tá vendo? Ele estava precisando e eu aqui ó, estou dando uma cesta básica para ele. Coisa boa, viu? Dá o like aí. A Bíblia nos ensina o que a tua mão direita faz. A esquerda não precisa saber.
Aí quando tu está levando uma cesta básica, Jesus está dizendo assim, ó, tu está matando a minha fome. Quando tu está levando um agasalho para uma pessoa que está com frio, Jesus está dizendo assim, tu está me cobrindo, porque eu estava com frio. Eu estava nu. E aquelas pessoas, eles não estavam entendendo. E muitas vezes, nós estamos dizendo que somos cristãos e não estamos entendendo o que Cristo está nos pedindo para fazer. Cristo não está nos pedindo para viver como o mundo diz para nós viver. Cristo está nos dizendo, vocês são meus. Vocês foram comprados com meu sangue. Vocês foram lavados, foram remidos com o sangue que eu derramei por vocês naquela cruz. Então vocês são propriedade particular, exclusiva minha. Nós somos separados, amados. Nós somos separados pelo Senhor. E nós somos separados para o Senhor. Só que às vezes as pessoas vão fazer o que disseram aqui. Nós nunca fizemos nada disso. Entenda que mais adiante, versículo 41, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo manda separar para a esquerda. E para a esquerda é aqueles, os bodes. É aqueles que não vão para o reino de Deus. E aí nós temos que parar para pensar, se agora fosse feita a separação, para qual lado de Jesus nós iríamos? Nós iríamos para a direita, aonde um reino celestial nos espera, uma vida eterna nos espera? Ou nós iríamos para a esquerda, porque não entendemos nada do que Cristo estava nos ensinando? Às vezes, amados, é muito fácil falar cristão. Às vezes é muito fácil estar dentro de uma igreja. Nós estamos num país que não tem perseguição. Pode até ter, mas ainda está muito. Mas tem lugares que se as pessoas te pegar com uma Bíblia, tu é morto em praça pública na hora. Não tem julgamento, não tem nada, simplesmente eles te matam. Invadem tua casa, fazem o que quiserem com a tua família e acabou a história. E muitas vezes nós estamos num céu aberto como esse. E nós nos achamos cansados demais, sobrecarregados demais, para tirar 1h30 para estar na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Culto de oração, escola bíblica, para quê? Eu já conheço, eu já sei. É demais vir 3 vezes na semana. Sabe, o meu pastor, o bispo de Anjos, quando ele esteve na Coreia, eles ficaram hospedados lá que é considerada a maior igreja do mundo, a igreja do Yongpochon. Lá tem muitos hotéis, e aquilo era em torno de 4 horas da manhã, e ele começou a ver uma muvuca na rua. Como o fuso horário era diferente, ele não estava conseguindo dormir. E aí eles foram para as janelas, estavam muitos pastores daqui do sul, nessa viagem, e aquilo 4 horas da manhã, e eles olharam e começaram, aquilo chegou a começar a chegar carro na igreja. Aí o pessoal avisou eles, iniciou já. Iniciou o quê? O culto, 4 horas da manhã. Esse povo não dorme? Dorme. Mas antes deles ir trabalhar, a primeira coisa que eles fazem é vir para a igreja orar ao Senhor. Aí eles se levantaram, se ajeitaram e foram para lá. Chegaram lá em torno de 5 horas. Lotado. Lotado. E ele disse que uma das coisas que mais chamou a atenção, que chegou uma limusine, estacionou a limusine, sai o motorista, vai lá abrir a porta, desce o cara, uniforme, tu sabe quem é que era? Não era o pregador, era o diácono. Uma pessoa rica, com limusine, com um chofer, desceu, foi recepcionar as pessoas na porta. Um diácono, um empresário rico. Sabe quantos cultos eles têm na semana? Todos os dias. O culto inicia às 4 da manhã e vai até o meio-dia. Sabe para quê? Para todas as pessoas que tiverem
oportunidade e vão. Então as pessoas chegam às 4 horas, se tem que sair às 5 do serviço, você sai. Se tem que sair às 6, você sai. Mas o culto não para. É louvor, adoração, pregação e assim vai. E o culto não para. Fica direto. Todos os dias. De segunda a segunda. 365 dias por ano. E às vezes a gente reclama quando tem que vir 2 vezes na semana. Acha muito. Não, pastor, tá bom uma vez. E o pastor nem pode falar muito, porque senão ainda fica bravo e sai da igreja. O que eu quero que você entenda, amados, que às vezes nós estamos falando o que nós não estamos vivendo. Tem uma história que a Bíblia nos conta. Se você quiser acompanhar, está em Marcos capítulo 10. Conta a história de um jovem. De um jovem que chega para Jesus Cristo, lá no versículo 17. E a Bíblia vai dizer que esse jovem corre até Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida? Ele falou tudo o que nós queremos saber. Senhor, qual é a receita? Dá uma resumida aí, nos dá qual é a receita para mim entrar na vida eterna. E Jesus já sai dizendo: bom é só o Pai. Sabe por que Deus é bom? Sabe por que nem Jesus se acha bom? Porque foi Deus que ofertou o Filho dele por nós que não prestava. Desculpa a expressão. Por nós que somos falhos e pecadores. E Deus olhou e disse assim: mas mesmo assim, eu vou ofertar o meu Filho para morrer por eles numa cruz. Mesmo eles não merecendo, mas eu amo eles. Por isso que nem Jesus se achou bom. Ele disse: bom é o Pai. Porque ele sabia o que ele ia fazer. E aí Jesus vai dizer assim: tu conhece as Escrituras? Conheço. E aí olha, presta atenção, que ele vai dizer assim, ó. Dos mandamentos ele vai dizer assim, ó: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Sabe o que Jesus estava testando nele? Como é que tu está aqui com os homens? Aí ele diz assim, ó: cumpro isso desde a minha infância. Desde a minha infância eu faço isso. Estou bem com as pessoas. Aí Jesus diz assim: então só te falta uma coisa. Antes Jesus olha para ele e ama ele. E aí depois Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Só. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue. Gente, era a receita que eu e você de repente às vezes estamos pedindo: Senhor, o que nós estamos precisando fazer? E Jesus agora dá a receita pronta para ele, pronta. Só dizer: vai lá, vende o que tu tem, dá aos pobres e começa a me seguir. Só faz isso, só te falta isso. Imagina Jesus chegando para você: meu filho, faz isso, que é só o que te falta, o resto você já está bem. A nossa ideia era sair correndo e fazer na mesma hora. Mas será que nós não vamos fazer que nem esse jovem? Porque a Bíblia vai nos dizer no versículo 22, ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Porque era dono de muitas. Onde é que está o teu coração? Aonde está o teu coração? O que realmente está em primeiro lugar na tua vida? Porque é muito fácil abrir a boca e dizer que é Deus. É muito fácil abrir a boca e dizer que é Jesus Cristo. O difícil é provar. O difícil é mostrar que realmente é Jesus que está em primeiro lugar. Por quê? Se nós olhar para o início da história, todos nós íamos dizer assim, ó: eu quero ser como esse jovem rico. Esse cara é o cara. Esse cara sou eu. Não é o Roberto Carlos, é esse cara aqui. Mas aí quando Jesus pega no ponto principal: tu está muito bem aqui com as pessoas, eu quero ver como é que tu está com o Pai. Jesus sabia que o coração daquele jovem estava nas riquezas, não estava no Senhor.
A pergunta que nós temos que nos fazer, que você tem que fazer para você mesmo é: aonde está o teu coração? Deus o livre, aconteceu alguma coisa com os meus filhos. Teu coração está nos teus filhos. Deus o livre, se eu perder essa mulher, pira o cabeção. Teu coração está na tua esposa. E se eu perder esse homem? Acabou. Se corta, se mutila, toma remédio, quer se matar. Parece que é a última bolacha do pacote. É ou não é? Tem uns abençoados que fazem isso. Deus o livre se eu perder esse emprego. Olha a conta no banco e o meu din-din. Amados, nós temos que aprender a ser sinceros. E se realmente nós queremos herdar o reino dos céus, que está preparado para nós, nós temos que descobrir aonde está o nosso coração. Há um reino preparado te esperando. E o único que pode impedir você de chegar lá é você. O único que pode ser pedra de tropeço para que você não herda esse reino é você mesmo. Porque se o teu coração não estiver no Senhor, você está lascado. O teu coração precisa estar em Jesus. O teu coração precisa estar naquele que morreu por você. Por isso, quando ele fala nessa separação, quando ele fala que vai ser separado, ovelha para um lado, bode para outro, é muito fácil a gente ficar pensando assim: o fulano vai ficar para a esquerda. Como é bom julgar os outros, né? Nossa, a gente olha, o fulano, se o fulano tivesse hoje aqui, ó o bode. A pena que o fulano não veio hoje para escutar essa era para ele. Será que não era para você? Porque é muito bom a gente olhar para os outros e dizer assim: o fulano tem esse defeito, esse é bode. Eu sou ovelha do Senhor, eu só não faço o que Ele manda. Tem muito lobo em pele de ovelha. Tem muito lobo em pele de ovelha. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuida para não cair. Aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha, aquele será exaltado. Aonde está o teu coração? De que lado você vai ficar nessa separação, amados? Lembra de uma coisa: quando Jesus chega, Ele muda tudo. Amém? Ele não deixa as coisas como eram, Ele muda tudo. E quando Ele muda tudo, entenda uma coisa: quando há mudança, é porque o reino de Deus chegou. Mas não mudou nada na minha vida, não te preocupa, porque ainda não tem reino na tua vida. Se você continua do mesmo jeito que você era antes de conhecer Jesus, é porque ainda o reino de Deus não chegou na tua vida. Porque quando chegar, você vai mudar. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, nova criatura você precisa ser. Não tem como continuar como bode, você precisa se tornar ovelha. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos no teu peito. Oh Deus, nós estamos aqui na tua casa. Nós estamos, Pai, aqui na tua presença. Nós estamos aqui, Pai, como igreja, para pedir o teu perdão, para clamar, Senhor, pela tua misericórdia, e para te dizer, Senhor, nós queremos ficar à tua direita. Nós queremos, Pai, ser ovelha. Então, Senhor, vem sondar o nosso coração. Vem vasculhar, Senhor, vem esquadrinhar. E se houver alguma coisa errada, tira, em nome de Jesus. Limpa, Pai, esse coração. Transforma, Pai, essa vida, mas faça conforme a tua vontade. Faça, Pai, aquilo que te agrada, para que nós venhamos nos tornar ovelhas do teu pasto. Para que aqui, enquanto nós estivermos nessa terra, o teu reino seja manifestado nas nossas vidas.
E que possamos nos preparar para um dia herdarmos o reino dos céus. E lá te glorificar todo o tempo. Lá te exaltar em todo o tempo. E lá ter a certeza que valeu a pena toda a luta, todo o sacrifício, todo o esforço. Porque não há lugar melhor para estar do que estar junto ao Senhor. Do que estar aos teus pés. Do que está te adorando, do que está te glorificando. Por isso, Senhor, vasculhe a nossa vida, muda a nossa história, no nome de Jesus. No nome